Monsieur Lefebvre chamou de AIDS espiritual. A crise da igreja e a outra igreja, essa instituição chefiada pelos papas de Vaticano II, né, que é João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e Leão. A metáfora mais correta é o câncer, porque o câncer produz uma coisa dentro do organismo. Cara e eu venço. Coroa e você perde. Essa é a posição da Fraternidade Sacerdotal São Pio X quanto à sua própria consciência, né? Numa grande contradição, a fraternidade padece de um certo identitarismo de consciência. O mesmo identitarismo o qual eles certamente criticariam nos grupos mais... Você sabe o que, né? A consciência que eles têm das coisas justifica praticamente tudo que eles quiserem fazer. O fato de eles estarem agindo, segundo eles próprios, de boa consciência, justifica que eles façam qualquer coisa, embora eles até suspeitem da possibilidade de estarem objetivamente errados. Inúmeras vezes eles vão falar: nossa intenção não é criar uma igreja paralela, enquanto eles fazem precisamente isso. Cada vez mais a Fraternidade Sacerdotal São Pio X vai adquirindo as marcas de uma verdadeira seita. Não é apenas bom e necessário que os fiéis católicos passem a frequentar as capelas da fraternidade e assistir à missa e receber os sacramentos. Não, também é necessário que eles comecem a ser catequizados e educados no itinerário da fraternidade. A fraternidade também tem um segundo tipo de identitarismo, que eu chamaria de bipolar, em que eles amam pegar as coisas da igreja e fracioná-las em duas identidades separadas, de modo que eles possam atacar um lado da mesma coisa e chamá-la de herética e revolucionária, e, ao mesmo tempo, afirmar que o outro lado, eles são favoráveis e obedientes. Um grande exemplo disso é que eles vão dizer: nós temos orgulho de sermos excomungados da igreja conciliar. Ou seja, existe a igreja conciliar e a igreja católica. Ou como Dom Lourenço gosta de falar, a igreja católica e a outra igreja. O Papa Paulo VI, que nada mais fez do que acelerar o trem do modernismo, se não gerou a outra, é responsável por tê-la levado à maturidade. É a outra que procura destruir a igreja, o que difere muito de uma autodemolição. Isso aqui eu estou comentando. Também vão falar coisas semelhantes a: nós somos os maiores defensores da autoridade do Papa, nós amamos e obedecemos o Papa, mas o Papa de sempre, o Papa enquanto sucessor de Pedro, não aquele Papa. Ou seja, como se pudessem existir duas naturezas diferentes habitando na mesma pessoa. Nós obedecemos o Papa enquanto sucessor de Pedro, enquanto Romano Pontífice, enquanto o Papa de sempre, mas não aquele homem lá que é modernista, que é o chefe da Igreja Conciliar. Então nós não estamos excomungados da Igreja Católica, veja bem. Embora o Papa seja o Papa da Igreja Católica e ele concorde com a excomunhão que está por vir e também as excomunhões antigas, não. Nós estamos excomungados da nova Igreja Conciliar. Foi a nova Igreja Conciliar que nos excomungou, não foi a Igreja Católica. Ou seja, eles criam essa teoria de duas igrejas, em que seria possível que o Papa e todo o clero, todos os bispos, fossem os líderes e chefes das duas igrejas ao mesmo tempo, como se existissem duas igrejas, a Igreja Católica e a Igreja Conciliar. E a Igreja Conciliar e a Católica fossem lideradas e chefiadas pelas mesmas pessoas, e eles fossem membros das duas. Dom Tissier, penso poder dizer que essa argumentação baseada em duas igrejas mortalmente opostas é o único argumento a proteger todos os dados da teologia da igreja diante da avalanche que tudo carregou. E quem é que vai decidir se uma certa ordem, uma excomunhão ou uma encíclica vem da Igreja Católica ou da outra? Se vem do Robert Prevost ou se vem do Papa de sempre? Bom, é o próprio juízo pessoal deles, da Casa Generalícia da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A tese lefebrista também é infalsificável. O que é uma coisa infalsificável? É quando nós alegamos para nós mesmos e para nossa posição uma certa premissa que não pode ser atacada, porque se ela for atacada sob um ângulo, nós vamos rebater com uma desculpa, e se ela for atacada por um outro ângulo, nós vamos rebater com uma outra desculpa.
Por exemplo, o catolicismo, como a nossa religião, ela é falsificável da maneira que, se o Papa um dia proclamasse como dogma algo que é evidentemente falso, nós, de alguma maneira, seríamos obrigados a deixar de ser católicos, porque a promessa de Cristo teria falhado. Ou seja, se o Papa chegar e dogmatizar que Cristo não é Deus, acabou, isso fere o dogma da infalibilidade papal. Isso fere o dogma de que ele é assistido pelo Espírito Santo ao fazer proclamações ex cátedra. Mas, para a apologética da fraternidade, eles vão dizer uma coisa semelhante a esta. As nossas excomunhões são inválidas porque existe estado de necessidade. Mas, se não existir estado de necessidade, nossas excomunhões também são inválidas, porque nós estamos agindo de boa fé e de boa consciência. Ou seja, ou estamos certos ou estamos certos. Como eu disse, cara e eu venço, coroa e você perde. A raiz dos argumentos deles contra o Concílio Vaticano II é que ele é só um concílio pastoral, o que nos leva a um diálogo a respeito dos níveis de autoridade e de assentimento pedidos e exigidos pelos documentos magisteriais. Nós sabemos que existe o magistério extraordinário, que é aquele magistério que trata-se da infalibilidade. Este apenas o Romano Pontífice possui quando ele está fazendo definições ex cátedra a respeito de fé e moral. Existem questões também muito debatidas pelos tradicionalistas, que é a questão da infalibilidade das canonizações, né? Sempre foi crido que canonizações são sim infalíveis. Os tradicionalistas chegam bem perto de heresia ou algo aproximável à heresia ao negar a infalibilidade das canonizações, para poderem dizer que os santos conciliares não são santos de verdade. Mas sim, abaixo do magistério extraordinário, que exige assentimento de fé de todos os católicos, isto é, se você negar algum elemento proclamado pelo magistério extraordinário, você é um herege. Este pede assentimento de fé divina, faz parte da fé católica. Existe, abaixo dele, o magistério ordinário e universal. O magistério ordinário e universal trata-se dos ensinamentos feitos pela Igreja Católica que não arrogaram para si o carisma da infalibilidade, porém são tão certos devido à sua recorrente e legítima repetição constante entre os papas. Ou seja, vários papas sucessivamente ensinaram a mesma doutrina. Isto faz essa doutrina certa. Alguma verdade, por exemplo, que nunca foi declarada dogma ou teve um erro oposto a ela anatematizado em algum concílio, mas mesmo assim sempre foi crida em todos os lugares na Igreja Universal desde o começo do cristianismo, é uma verdade declarada pelo magistério universal e ordinário. Este também exige o assentimento de fé, ou seja, se você negá-la, você comete pecado mortal contra a fé católica. Um exemplo disso é o fato de que participar da maçonaria é pecado grave. A Igreja nunca declarou algum dogma ex cátedra exercendo a autoridade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, invocando o Espírito Santo para afirmar que a maçonaria é pecado. Claro que não. Mas inúmeros papas já a condenaram, e essa sucessiva condenação é uma garantia de que essa é uma doutrina certa e que negá-la é um pecado contra a fé. Eu não poderia simplesmente afirmar que participar da maçonaria não é pecado simplesmente porque não é dogma que é pecado. Ou seja, este é o magistério universal e ordinário. E existe abaixo dele, abaixo de todos, o magistério meramente autêntico. Tratam-se das encíclicas papais, documentos ou até discursos do Papa em que ele tem a intenção de ensinar como Papa. Em todas elas, o magistério da Igreja está ativo. Ele é autêntico, porém não é dogmático. Ele não possui uma garantia de que Deus está o protegendo de conter erros. Este grau de magistério é falível, ele pode conter erros, porém ele ainda exige um tipo de assentimento que não é de fé. Diferente dos outros tipos superiores de magistério, este apenas exige um assentimento intelectual e de vontade, ou obséquio religioso. O obséquio religioso significa que, embora aquele conteúdo possa conter erros, eu não tenho, como leigo, ou até como um teólogo ou um padre, o direito de simplesmente chegar em público e chamar esse documento de herético ou perigoso e danoso para a fé. Sim, mesmo que ele seja falível, mesmo que eu até acredite que ele contenha erros, mesmo que eu tenha boas razões para acreditar que ele contenha erros, seria pecado eu fazer o dissentimento público,
Dissentimento público é quando eu, falando para uma grande quantidade de pessoas, não é uma conversa privada, mas sim uma declaração para o povo cristão, de que eu acredito que aquele documento seja uma fonte de erros e heresias. Eu não posso acusar contra o magistério meramente autêntico. No máximo, se eu tiver uma opinião muito bem formada de que de fato existem erros ali, eu posso privadamente restringir o meu assentimento. Mas a chave é privadamente. Eu não posso chegar em público e falar aquela encíclica é herética e perversa. Não, claro que não. Isso seria um pecado grave. E o que o Vaticano tem exigido da fraternidade quanto ao Concílio do Vaticano II, que pertence muito provavelmente a esse tipo de magistério, é que eles façam um obséquio religioso, isto é, que eles demonstrem uma docilidade mínima para a autoridade do Papa e a da Igreja em geral. É impossível negar que o Concílio do Vaticano II seja um legítimo concílio da Igreja. Por quê? Para um concílio ecumênico ser da Igreja, ele precisa ser verdadeiramente ecumênico. Um concílio ecumênico significa que ele trata-se da reunião de todos os bispos do mundo em um só lugar, para discutirem a respeito de fé e moral. E a segunda necessidade, o segundo requisito, é que eles estejam todos em submissão à vontade do Papa e que o concílio seja promulgado pelo Papa. Existiram muitos concílios na história da Igreja que, de fato, contiveram a reunião de muitos bispos, porém, eles estavam contra a vontade do Papa e justamente por isso foram rechaçados. Então, o que faz um concílio ecumênico ser verdadeiramente um concílio da Igreja? Ele ser ecumênico e ele estar em submissão e de acordo com a vontade do Romano Pontífice. Bom, o Concílio do Vaticano II e o Concílio do Vaticano I chegam o mais perto disso. Não tinham como eles serem menos concílios legítimos da Igreja do que já são, justamente porque foram feitos no próprio Vaticano, na presença do Papa, foram convocados pelo Papa e promulgados finalmente e de última análise pelo Papa. Então torna-se impossível negar que ele seja um concílio legítimo da Igreja. Ora, o que a Santa Sé vem exigido da fraternidade para obterem um status canônico de comunhão plena não é que eles aceitem tudo o que está no concílio como se ele fosse um concílio infalível. Pode até ter sido o caso que Roma tenha agido dessa maneira no início, mas durante as conversas sobre reconciliação na época de Bento XVI, Dom Felé afirmou para um jornal que, na verdade, Roma já tinha mudado e não estava completamente exigindo que eles dessem um assentimento completo para todas as supostas dúbias do concílio. Roma estava apenas exigindo o obséquio religioso, a docilidade, o respeito ao magistério e a disponibilidade de interpretá-lo segundo a tradição. É verdade, o Instituto Bom Pastor também critica o Concílio do Vaticano II, aquela crítica construtiva da qual eles falam. Essa suposta licença que eles dizem que foram dados pela Santa Sé para realizar críticas construtivas, ela permite que eles possam agir segundo a hermenêutica da continuidade, mas Roma não colocou a aceitação de todos os possíveis erros do Vaticano II como condição para eles estarem em comunhão com a Igreja. Apenas que eles não fizessem aquilo que se chama de dissentimento público, ou seja, acusar o concílio e acusar o magistério de erro de forma impulsiva, precipitada e pública, manifestamente obstinada. Porque a Igreja, ainda pré-conciliar, sempre foi assim. Sempre se soube que as encíclicas e os outros artigos do magistério meramente autêntico não eram infalíveis, poderiam conter erros e ainda assim o dissentimento público ainda era pecado. É exatamente isso que a Fraternidade São Pio X faz. Eles agem segundo a sua própria razão, segundo o seu próprio entendimento do que eles acham que é tradição, para cometer um pecado de dissentimento público contra o magistério meramente autêntico da Igreja. A Fraternidade usa para se defender a frase de que nós não queremos fazer uma igreja paralela, nós estamos agindo de boa intenção, mesmo que estejamos objetivamente errados. Na verdade, nós acreditamos que existe um estado de necessidade e, portanto, Deus não vai nos julgar no dia do nosso juízo particular, segundo a consciência de ninguém. Deus só vai nos julgar segundo a nossa própria consciência e nós acreditamos que estamos certos. Mas isso não é desculpa? Me diz um exemplo de algum herege na história da Igreja, algum herege ou um cismático, ou os dois, que chegou assim e falou:
eu sou herege mesmo, eu sou cismático, viva o cisma, viva a heresia, eu sei que eu estou errado, eu quero continuar errado, pode me excomungar, não estou nem aí. Nenhum herege agiu assim, nenhum. Todos os hereges e todos os cismáticos da história da igreja sempre acreditavam que estavam certos e que a igreja que estava errada. Isso só pode significar que a obstinação não é um fenômeno tão manifesto quanto muitos acreditam que ela é. Mas vamos voltar um pouco para a gnose da fraternidade. Como eu já pontuei, eles gostam muito de dividir as essências das coisas. Mas não é tão esquisito isso? Sim, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, ela pode ser sim vista sob diversas dimensões. Por exemplo, nós acreditamos que a Igreja existe na Terra, chamamos ela de Igreja militante. Os fiéis, as santas almas do purgatório, são chamadas da Igreja padecente. E a Igreja no céu, a Igreja na glória, é chamada de Igreja triunfante. Isso é doutrina católica, isso é ensinamento certo. Mas isso não significa que a igreja seja três, ou que a igreja seja tríplice. E o que eu posso dizer que eu obedeço só à igreja triunfante, eu não obedeço à igreja militante. Claro que não. É da dogmática católica que a igreja de Cristo é visível e que os seus líderes, suas autoridades que vêm de Deus, são visíveis. Eu não posso separar uma coisa da outra. Eu não posso dizer que o meu bispo chega para mim e me manda fazer uma coisa que ele tem autoridade de me mandar, eu falo... Não, eu não obedeço a você enquanto homem, eu obedeço a você enquanto bispo de sempre. Eu acredito que essa sua ordem aí está vindo do você enquanto homem e não enquanto o episcopo de sempre. Então eu não vou obedecer, porque eu estou agindo segundo a minha consciência, entendeu? Então tudo colapsa nesse juízo particular. Será que é conciliar ou é de sempre? Eu acho que é conciliar, então não vou obedecer. Agora, aquilo ali é de sempre. Eu julgo que aquilo ali é da igreja de sempre, então eu acho que eu vou obedecer. Isso aqui não. Isso aqui, com certeza, é da outra igreja. Aquelas comunhão não vale, ela é da outra também. E aquele bispo é da outra. Não é da igreja de Cristo. No meu vídeo passado, eu mostrei um clipe do Dom Lourenço falando aquela coisa absurda de que a fraternidade São Pio X tem a verdade e que ela é o bote salva-vidas da igreja. O mais irônico naquele vídeo é que ele está basicamente falando, se você prestar atenção, dá a impressão, é insinuado que na verdade a fraternidade não é igreja, porque ele está dizendo, não, essa é uma falácia dos nossos inimigos, a fraternidade nunca disse ser a igreja. Mas também fala que nós estamos nos afogando, estamos morrendo, estamos na heresia modernista. E então, a fraternidade, sendo o bote salva-vidas, é melhor que a igreja, necessariamente. Onde você prefere estar? No navio afundando, onde todos vão morrer, no Titanic afundando, ou nos botes salva-vidas saindo para a vida? É claro que nessa situação da crise, o bote salva-vidas é melhor ontologicamente que o navio afundando. O navio destruído, o navio com problemas. Então a única conclusão lógica é que a fraternidade é melhor que a igreja. E eles vão dizer, não, mas isso só sob a condição da crise. Quando a crise acabar, a igreja vai voltar a ser melhor que a fraternidade, ou até a fraternidade pode até deixar de existir, vai ter cumprido sua missão. O problema é que de quem a fraternidade recebe essa missão? Deles mesmos? De Deus? Se Deus enviou essas missões, como eu disse no meu último vídeo, cadê os milagres? Cadê os sinais? Uma coisa que as pessoas pontuaram nos comentários do meu último vídeo foi que, realmente, os milagres eucarísticos tendem a acontecer em situações em que o padre ou o povo está duvidando da presença real de Cristo na Eucaristia. Isso é verdade. Eu só não acho que algumas histórias de milagres eucarísticos terem isso em comum significa que todos necessariamente precisam ser assim. Mas é verdade. O que eles falaram é verdade a respeito deles. Mas o meu ponto principal é que quando existe uma missão radical, um grande movimento de reforma dentro da igreja, que é válido e agradável a Deus, Deus precisa, geralmente, ele faz sinais para confirmar essas missões. É um grande argumento que o Centro Dom Bosco fez contra o protestantismo até, eu concordo plenamente com eles. Lutero não fez nenhum milagre, Calvino não fez nenhum milagre, Lefebvre não fez nenhum milagre. E ele é o santo deles, né? Como mostrei, tem até imagens.
Eles possuem uma certeza moral do fundo de seus corações que um dia ele será canonizado e levado aos altares, a glória dos altares. Bem que eles podiam até antecipar, né, fazer um concílio dentro da fraternidade e decidir que ele já é santo e fundar uma capela em nome dele, né? Mas eu acho que eles não iriam tão longe assim. Mas já foram muito longe, né? Um grande erro da fraternidade também, eu diria, é essa presunção automática de que a hermenêutica da continuidade não funciona. O que é a hermenêutica da continuidade? É simplesmente uma tentativa de pegar algum ponto que os lefebvristas discordam no Concílio do Vaticano II, onde eles afirmam que existe uma ruptura, e sair pelo grande estudo da história dos documentos da Igreja, procurando prefigurações ou elementos que confirmem a presença pré-conciliar desse ensinamento que é dito ser uma ruptura contra o ensinamento pré-conciliar. Isto é, ecumenismo é condenado na Igreja pré-conciliar. O ecumenismo é afirmado no Concílio do Vaticano II. Bom, vamos ver como que o ecumenismo condenado é definido. Porque geralmente quando a Igreja condena alguma proposição, ela antes define o que ela significa. A Igreja não simplesmente condena uma palavra sem esclarecer o que ela é. Então vamos ver a definição de ecumenismo que é condenável. E depois vamos então olhar para a definição que o Concílio do Vaticano II dá para o ecumenismo e diálogo interreligioso e ver se eles batem. Porque às vezes é uma mesma palavra com definições diferentes, uma sendo condenada e outra sendo aprovada. Pode muito bem haver uma diferença que justifique afirmar que existe sim uma continuidade. A mesma coisa sobre a pena de morte, a guerra justa e colegialidade dos bispos. Eu espero que vocês consigam entender que existe uma boa distinção entre afirmar que o Concílio do Vaticano II não é infalível e pode conter erros, e entender que isso é um grande salto para dizer que o Concílio do Vaticano II é uma maquinação da maçonaria que veio para destruir a Igreja e de fato está quase conseguindo. Dá para entender que é uma afirmação autoevidente, porque realmente aquilo que não é infalível é falível. E a outra realmente é um ataque à autoridade da Igreja. Vocês conseguem entender que reconhecer que o concílio pode conter erros e dizer que o concílio contém erros e que esses erros são tão danosos para as almas que realmente está levado elas ao inferno é uma outra coisa. Existe uma grande disparidade de gravidade entre ambas. A Igreja sempre ensinou: se eu tenho uma objeção contra um documento do magistério não infalível da Igreja, eu devo consultar as autoridades da Igreja, pedir esclarecimentos e não partir de um pressuposto que eles fizeram isso de má fé, de más intenções, que eles são modernistas, são hereges e que não adianta pedir esclarecimentos e que simplesmente danou-se, vamos fundar nossa própria seita. Vamos fundar a nossa seita para reparar esses erros e para exigir que a Roma modernista se arrependa e faça uma abolição do concílio. Isso nunca foi atitude católica. Se existe um erro no magistério, podemos pedir correções e esclarecimentos. Isso expressa uma docilidade legítima e não exigir de modo ríspido a conversão e penitência pública dos nossos legítimos pastores e que eles façam uma abolição de tudo que disseram, uma retratação manifesta. Esse comportamento envolve muito o racionalismo, como eu disse, essa ideia de que eu tenho que julgar tudo e submeter todas as proposições ao meu juízo intelectual antes de dar assentimento. Isso também não é uma postura católica. E um adendo: o tipo de estado de necessidade que excusaria um delito canônico não pode de maneira alguma se tratar de um pequeno juízo subjetivo de um eu acho necessário. Um estado de necessidade precisa ser objetivo e evidente para todos. Um estado de necessidade para realizar um delito canônico ordenado ao bem final das almas só pode existir quando não houver outros meios lícitos. É preciso que seja impossível realizar o ato de maneira lícita dentro do direito canônico, combinado com uma necessidade eminente, imediata, de que seja realizado. Eu poderia dar um exemplo de um padre que foi laicizado. Existem muitos deles, às vezes por até razões boas suficientes, algum padre que chegou à ordenação e depois concluiu seriamente que não tinha vocação e
para não se perder, para não jogar fora a sua vida, preferiu, em comunhão com a igreja, pedir a permissão para ser laicizado e viver como um leigo e até se casar. Isso é permitido dentro da igreja. Um padre laicizado, vivendo sua vida, se encontra numa situação em que uma pessoa acaba sendo ferida letalmente, está quase morrendo, e pede algum padre para se confessar e não encontra um, ele teria a oportunidade de dar o sacramento da confissão para ele de maneira absolutamente ilícita, segundo o direito canônico, mas a necessidade vigente permitiria que ele o fizesse, desde que não houvesse nenhuma outra alternativa perto, por exemplo, um padre que não é laicizado do lado dele. O estado de necessidade que permitiria isso, que esse padre laicizado oferecesse o sacramento da confissão para um homem perto da morte, só existe porque, primeiro, há uma alternativa, ou seja, um outro padre, ou ele de alguma maneira deixar de ser laicizado, não são acessíveis. Ou, por exemplo, um bispo que acaba sendo o único bispo preso dentro de um país comunista que vem assassinando todos os católicos e ele precisa oferecer os sacramentos para sua comunidade perseguida e clandestina dentro do governo, e ele absolutamente está cortado de todo acesso à internet e com meios de comunicação à distância e não conseguiria nem sair do país. Ele precisaria garantir o sacerdócio, então ele faz ordenações e sagrações episcopais sem mandato pontifício, é claro. Isso seria perfeitamente um caso de necessidade, porque é literalmente impossível, por meios normais, ele acessar o Papa. Mas não haveria estado de necessidade se, por exemplo, ele conseguisse acessar o Papa, mas ele soubesse que o Papa fosse não querer dar o mandato pontifício para ele. E por causa disso ele julga que existe um estado de necessidade justamente porque o Papa não quer dar. Não é assim que funcionam as coisas. Porque o Papa é a autoridade legítima que decide se vai sagrar ou não. Então o Papa tem esse direito. Eu não posso julgar que o meio legal seria de alguma espécie mau e, portanto, existe um estado de necessidade. Só existe um verdadeiro estado de necessidade quando o meio legal é impossível, não quando eu acho que seria ruim. Mas, se a nossa fé serve de alguma coisa, é bom que nós rezemos pela fraternidade. Rezemos que eles se arrependam e não prossigam com essas sagrações, que busquem o diálogo com a Santa Sé e que até possam até explorar o quanto que eles precisam aceitar do Concílio do Vaticano II para estar em comunhão com a Santa Sé e ainda pedir esses esclarecimentos com certa docilidade, do modo que eu expressei aqui. Então, de fato, rezemos pela reconciliação deles, com toda a honestidade. Isso não é o objetivo desse meu vídeo ou de todos os continuistas. Não pode ser simplesmente atacá-los verbalmente e criar uma pequena guerra virtual. Isso não produz nenhum bom efeito. Então, é bom que, além de tudo isso, nós, através da oração, desejemos que eles se reconciliem. Peçamos a graça de Deus para o fim da crise da igreja também. Porque já vi alguns comentários me acusando de que eu estou negando a existência da crise da igreja, embora todas as vezes que eu toco nesse assunto da fraternidade, eu sempre afirmo que a crise da igreja é real. E, eventualmente, vou falar vídeos dando razão para eles, isto é, vou expressar meus posicionamentos a respeito da crise também. Mas, rezemos e fiquem com Deus. Salve Maria.